Ok, pessoal do terceiro ano de manutenção, nossa aula de hoje vai ser sobre campo elétrico, beleza? Então veja só, pessoal, eu coloquei nesse slide aqui para vocês a questão de campo elétrico. Vamos ver se vocês conseguem entender direitinho o que é campo elétrico. Veja só, eu tenho aqui duas cargas. Eu tenho uma carga, essa carga aqui, e tem uma outra carga próxima, um Qzinho. Tem o Qzão e o Qzinho, certo? Então, vamos intitular que esse Qzão é chamado de carga geradora e esse Qzinho é carga de prova. Então, teoricamente, a gente coloca numa região qualquer do espaço uma carga geradora, que é esse Qzão, e próximo dela uma carguinha menor, que é chamada carga de prova. Através dessa carga de prova, realmente vai provar se nessa região há um campo elétrico ou não. Então, o que determina se há ou não um campo elétrico é exatamente essa carguinha aqui, chamada carga de prova, certo? E quando eu falo de campo elétrico, obviamente a gente vai levar em consideração que o campo elétrico ele é um vetor. Então, é por isso que coloca aqui, ó, campo elétrico é representado pela letra E, com a setinha em cima, que representa o vetor. Então, como eu já falei para vocês, eu tenho aqui uma região, nela eu tenho uma carga Q, certo? Chamada carga de prova. Então, para eu provar que nessa região aqui existe um campo elétrico, eu tenho que colocar uma carguinha de prova, que é o Qzinho. Beleza? Vou passar aqui. Aí eu vou colocar aqui o seguinte, considerações para vocês. Olha só. Essa carga, deixa eu voltar aqui a tela. Essa chamada carga geradora, que é o Qzão, ela também pode ser chamada como carga fonte, certo? Carga fonte. Então, cargas positivas produzem campo com vetor divergente, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma carga geradora, que é a carga fonte, só que ela é positiva, como vocês percebem aqui, o sinalzinho de mais. Ela é positiva, essa carga, essa outra aqui no caso seria o Qzão e aqui eu teria o Qzinho. Então, eu tenho duas cargas. Então, tem a carga fonte, que é a carga geradora, e tem a carga de prova. Só que ambas têm o mesmo sinal, certo? No caso, ambas são positivas. Então, como eu estou colocando aqui, ó, cargas positivas produzem campo elétrico divergente. Quer dizer, se elas são com o mesmo sinal, elas são divergentes. A tendência é elas se afastarem. Então, no caso aqui, esse Qzão e aqui eu tenho o Qzinho, a tendência é um se afastar do outro. Então, o que representa, no caso aqui, o campo elétrico é com essa tendência aqui dessa setinha, ó, que eles estão se afastando. Então, aqui eu tenho o vetor campo elétrico, certo? Então, quando as cargas têm o mesmo sinal, a seta vai apontar nessa direção aqui, certo? Então, você percebe que o campo elétrico, a tendência é que uma carga se afaste da outra. Então, cargas positivas produzem campo de vetor divergente. E cargas negativas produzem campo de vetor convergente. Quando colocamos uma carga de prova próxima a uma carga fonte, o vetor campo naquele ponto seguirá a direção e sentido das linhas de força. Já o vetor força elétrica seguirá a direção do campo, mas não o sentido, que vai depender também do sinal da carga de prova, conforme mostra o esquema abaixo. Então, para vocês não errarem isso, vocês vão pensar assim: eu tenho aqui um Q, certo? E aqui eu tenho um Qzinho. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Não era bem isso que eu queria, não. Deixa eu apagar aqui para eu explicar melhor para vocês aqui. Deixa eu pegar a borracha. Deixa eu colocar novamente aqui. Minha caneta, certo. Beleza. Veja só, eu tenho aqui
um Qzão e aqui tem um Qzinho. Esse Qzão aqui é uma carga positiva. Esse Qzinho aqui, ele também é uma carga positiva. Então, o que acontece é o seguinte: quando você tiver sinais iguais, positivos, a tendência é que essas cargas aqui vai acontecer o seguinte: elas fiquem o quê? Divergentes, ó. O campo elétrico, que é isso aqui, ó, aponte sempre, a setinha vai apontar sempre nessa direção. O vetor campo elétrico, certo? A tendência é elas se afastarem. E com relação ao vetor força, ele também vai apontar na mesma direção do vetor campo elétrico. Por quê, professor? Porque aí você vai pensar o seguinte, você vai lembrar daquele assunto anterior. Cargas que têm mesmo sinal, a tendência é elas não se aproximarem, elas se repelirem, elas se afastarem. Então, no caso aqui, o campo elétrico, a tendência é sempre a seta e nessa direção, porque elas são divergentes, certo? E o vetor força também irá nessa direção. Beleza? Tranquilo? Foi o que eu coloquei aqui para vocês. Ó, cargas positivas produzem campo com vetor divergente. E cargas negativas produzem campo com vetor, olha só, convergente. Certo? Então, aqui se eu tiver agora um Qzão, só que esse é negativo, e esse Qzinho aqui também seja negativo. Com relação ao vetor campo elétrico, olha o que vai acontecer. Eles serão agora convergentes. Então, o vetor campo elétrico, a setinha vai ficar nessa direção aqui, ó, do vetor campo elétrico, certo? No entanto, o vetor força vai ficar na direção oposta. Por quê, professor? Porque no caso aqui eles têm a mesma carga. E cargas com os mesmos sinais iguais, a tendência não é se aproximar, é se afastar. Então, vocês vão ficar ligados no seguinte: quando o Qzão for positivo e o Qzinho positivo, o vetor campo elétrico e o vetor força vai ter a mesma direção. Olha. Beleza? Agora, quando o Qzão e o Qzinho forem negativos, o vetor campo elétrico vai apontar nessa direção aqui a setinha. Já a força já é o contrário, certo? Entenderam aí a diferença? Agora, quando eu tiver um Qzão positivo e um Qzinho negativo, aí eu tenho o seguinte: o campo elétrico, esse aqui, olha, o Qzão é positivo, então o vetor campo elétrico vai apontar para o lado direito. Beleza? O vetor campo elétrico vai apontar para o lado direito. No entanto, o vetor força já vai ficar ao contrário, ó. Força vai ficar assim. Por quê? Porque a tendência, quando você tem cargas com sinais diferentes, elas querem se atraírem, a força. Então, o vetor vai apontar para o lado direito e a força para o lado esquerdo. Vai ficar ao contrário, certo? Ô professor, e agora se eu tiver assim, um Qzão negativo, certo? E um Qzinho positivo. O que é que vai acontecer na realidade? Aí você vai perceber o seguinte: se o Qzão é negativo, o vetor campo elétrico vai ser o quê? Convergente, né? Então ele vai apontar dessa forma aqui, para o lado esquerdo, ó, o vetor campo elétrico. Beleza? E a questão do vetor força também vai ficar na mesma direção. Por quê, professor? Porque as cargas são diferentes. Então, quando as cargas, uma é positiva e outra é negativa, a tendência é elas fazerem o que? Elas se aproximarem. Os opostos se atraem. Então, no caso aqui, o vetor força
fica na mesma direção do vetor campo elétrico, certo? Eu coloquei isso aqui melhor explicado aqui, ó, para ver se vocês conseguem entender melhor. Carga geradora positiva, que no caso são essas duas aqui, gera um campo elétrico de afastamento, que é o chamado divergente. Olha, então quando aqui o Qzão é positivo, o campo elétrico sempre para o lado direito. Então ele gera campo elétrico de afastamento. Quando o Qzinho, você tem o Qzão positivo e o Qzinho negativo, então carga de prova positiva sofre força de repulsão. Então é por isso que o vetor força fica na mesma direção do vetor campo elétrico. Agora, quando você tiver o Qzão positivo e o Qzinho negativo, carga de prova negativa sofre força de atração. É por isso que as setas, como você percebe aqui, do vetor campo elétrico e do vetor força ficaram opostas, diferentes. Uma para o lado direito e outra para o lado esquerdo. Carga geradora negativa, no caso o Qzão menos, gera campo elétrico de aproximação, que é chamado de convergente. Então ele vai sempre puxar a setinha para dentro, ó, em direção ao Qzão, certo? Então o campo elétrico, o vetor campo elétrico, vai ficar sempre gerando carga elétrica de aproximação. Agora, se eu tiver o Qzão negativo e o Qzinho negativo, cargas de prova negativa sofrem força de repulsão. Então, o campo elétrico vai atrair para o Qzão e a questão do Qzinho vai se afastar, porque tem cargas de mesmos valores, menos e menos. Então, cargas que têm o mesmo valor, elas se repelem. Agora, se eu tiver um Qzinho e um Q pequeno com sinal de mais, carga de prova positiva sofre força de atração. Então, no caso aqui, vai ficar a força na mesma direção do vetor campo elétrico. Certo? Beleza? Vou passar aqui agora. Aqui está só confirmando o que foi colocado para vocês. Aí, veja só. Tem a questão das formulazinhas para você calcular o campo elétrico, né? Então, campo elétrico ele é representado pela letra E, que é nada mais nada menos do que força dividido por carga, né? Pelo Q, certo? Então, a unidade no sistema internacional é Newton por Coulomb, N/C, certo? Aí tem uma outra formulazinha também que você pode utilizar para calcular, vai ter alguns problemas aí você vai utilizar. No caso, o campo elétrico de uma carga elétrica pontual. Aí, campo elétrico é igual a K, que é constante eletrostática, que sempre vai ter o mesmo valor, né? Não vai mudar, que vai ser 9 vezes 10 elevado a 9. Né? Você vai sempre lembrar que K é constante eletrostática, vai ser sempre esse valor, 9 vezes 10 elevado a 9. Então, no caso aqui, o campo elétrico é igual a constante da eletrostática vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Aí você diz, ô professor, e aí? Quando é que eu vou usar uma fórmula ou outra? Porque você falou que tem essa aqui, né? E tem essa outra fórmula aqui. Sim, aí vai depender do que vier no problema. Quando falar em distância, obviamente, você vai usar esse problema, você vai usar essa fórmula aqui, certo? Quando falar em força, aí você vai usar essa outra aqui. Então, vai ter que ficar ligado. Para facilitar a visualização do campo elétrico, desenhamos linhas cujas direção, tangente, sempre indica a direção, o sentido do campo elétrico. Essas linhas são chamadas linhas de força. Então, foi como eu falei para vocês anteriormente. Eu não tinha colocado aqui para vocês, olha. Deixa eu colocar aqui. Que carga geradora positiva gera campo elétrico de afastamento, o chamado divergente. E carga geradora negativa gera campo elétrico de aproximação, convergente. Então, é isso aqui, só confirmando. Então, no caso aqui, uma carga geradora positiva gera o campo elétrico de afastamento, se afasta dela, ó. Beleza? Enquanto que a carga elétrica geradora negativa, ele gera um campo elétrico de aproximação na sua direção. A setinha vai para a sua
direção. É por aí. A atração e a repulsão elétrica depende do sinal das cargas elétricas envolvidas. As cargas de mesmo sinal sofrem repulsão elétrica, ao passo que as cargas de sinais diferentes sofrem atração. Observe a figura que mostra as linhas de força entre cargas elétricas. Então, como você percebe aqui, se essa carga aqui é positiva, ele vai gerar campo elétrico de afastamento. Se essa é negativa, gera campo elétrico de aproximação. Então, a tendência é sair daqui para vir para cá. Olha. Então, a tendência é essa aqui. Certo? Então, sai do positivo para tentar entrar, penetrar na que tem, no caso aqui, a carga negativa. A tendência é essa aqui, como vocês estão vendo na setinha. Olha o que acontece. Entre cargas de sinal diferente, a resultante do campo elétrico aponta sempre em direção a outra carga. Com isso, surge força de atração elétrica. Foi como eu coloquei anteriormente. Agora, entre carga de sinal igual, a resultante do campo elétrico aponta na direção oposta à posição das cargas, promovendo uma força elétrica de repulsão entre elas. Então, veja só que eu tenho duas cargas positivas, né? Então, como você já viu, a tendência, se eu coloco uma próxima da outra, vai ser o inverso desse exemplo aqui, porque você saberia o seguinte, nesse exemplo aqui era positiva, se afastava, e aqui era negativa, se aproximava, né? Então, agora é o contrário. Se ambas têm o mesmo sinal, deixa eu passar aqui, é aqui. Olha, se ambas são positivas, a tendência é que elas, né, saiam, certo? Não é aproximação, é afastamento. Mas aí eu não posso dizer que esse campo elétrico aqui ela vai penetrar no outro se tem a mesma carga. Então, essa área aqui vai ficar livre, certo? Eles vão penetrar, olha, em outras direções. Nunca aqui. Então, essa área aqui vai ficar livre, certo? Aí vai surgir uns probleminhas, aí vocês vão perceber que não é nada assim complexo. Dá para resolver numa boa aqui esses probleminhas. Então, certo, professor, como é que a gente vai fazer aqui essa interpretação? Ó, sobre uma carga elétrica de 2 vezes 10 elevado a menos 6. Então, aqui eu sei que a carga, o que aqui vai ser 2,0 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Aí eu digo assim, colocado em um certo ponto do espaço, age uma força de intensidade. Então, eu estou falando aqui em F de força, de 0,80 newtons, beleza? Despreze as ações gravitacionais, a intensidade do campo elétrico nesse ponto é. Então, eu quero saber, no caso aqui, quem é o campo elétrico, certo? Que é a letra E. Então, nesse caso aqui, eu tenho apenas a letra E e a letra F. Aí, eu vou só voltar aqui para mostrar para vocês. Eu não posso usar essa fórmula aqui, porque aqui eu tenho distância, certo? E lá não fala nada de distância. Então, eu vou usar a outra formulazinha, né? Que é nada mais, nada menos. Deixa eu dividir aqui. Campo elétrico é igual força que divide pela carga. Então, campo elétrico é igual. Força, no caso aqui, é 0,80. E a carga é 2 vezes 10 elevado a menos 6. Então, campo elétrico é igual. Para ficar mais fácil aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse número aqui e vou escrever ele em notação científica. Vai ficar 8 vezes, né? Então, se a vírgula, no caso aqui, eu quero colocar em notação científica, aqui, aí vai acontecer o seguinte. Vai ficar 8 vezes 10. Então, se eu quero que a vírgula fique no finalzinho aqui e vem para cá, ele andou que uma casa decimal, não é isso? Então, no caso, você vai colocar 10 elevado a menos 1 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6. Campo elétrico é igual. Aí eu vou fazer uma continha de dividir. 8 que divide por 2 dá 4 vezes 10. Aí eu vou lembrar que eu estou dividindo potência que tem a mesma base. A tendência é conservar a base e subtrair os expoentes. Ficaria menos 1 menos 6.
Menos 1, menos com menos dá mais. Então, menos 1 mais 6 daria 5 positivo. Newtons por Coulomb. Pronto, beleza. Já achei a primeira resposta. Então, seria a letra o quê? 4 vezes aqui. A letra E. Só que aqui, no caso, é elevado à quinta potência, elevado à quinta potência, elevado à terceira potência. Aqui é menos 5, aqui é menos 6. Foi erro de digitação. Desconfigurou. Beleza? Vamos para o próximo aqui. Problema número 2. Qual é a intensidade do campo elétrico? Certo? Então, eu quero saber o valor de E, que é o campo elétrico. De uma carga elétrica. Então, no caso, a carga elétrica aqui, o valor dessa carga é quanto? 15 microcoulombs. Né? Aqui é mais ou menos assim. Vamos logo fazer a convenção. Toda vez que eu utilizo o microcoulomb, que é um múltiplo do coulomb, eu tenho que fazer a conversão, que vai dar exatamente, vou botar aqui para não ficar na frente, que vai ser exatamente assim. Desculpa, aqui tem menos, ó. Menos. Então, vai ser menos 15 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Certo? Então, quando for de microcoulomb para coulomb, vai ser sempre vezes 10 elevado a menos 6. Beleza? Aí tem assim. Num ambiente em que a constante elétrica, então no caso aqui vai pintar o valor de K, que é 9 vezes 10 elevado a 9, newtons metro ao quadrado por coulomb ao quadrado, num ponto distante 10 milímetros dele. Então, isso aqui é a distância. Ó. Distância 10 milímetros. Mas aí tem um detalhe. Quando a gente fala de distância, a gente vai ter que deixar em metros. Então, a gente vai ter que converter aqui. Deixa eu colocar aqui. Vou ter que transformar isso aqui em metros. Então, a distância vai ficar... Aí, como é que eu faço, pessoal? Para transformar milímetro para metro. O milímetro é 1000 vezes maior do que o metro. Então, eu vou pegar 10, certo? E vou dividir por 1000. Que aí 1000 são 3 zeros. Então, eu tenho que deslocar 3 casas decimais para o lado esquerdo. Né? Então, eu vou ter uma casa, 2, 3, certo? Então, vai ficar assim. 0,010 metros. Certo? Vai ficar dessa forma aí. Tudo bem, beleza. Então, vou para a fórmula. Aí já não posso mais usar a fórmula que eu usei anteriormente, porque aqui eu tenho a carga, eu tenho a constante da eletrostática e tenho a distância. Então, eu vou usar outra fórmula aí. Então, nesse caso aqui, eu vou usar campo elétrico é igual a K, que é a constante eletrostática, a carga em módulo, dividido pela distância ao quadrado. Não é isso? Deixa eu voltar aqui, mostrar para vocês. Aqui, olha a fórmula aqui. Distância ao quadrado. Beleza? Pronto. Aí eu vou só substituir agora. Campo elétrico é igual. A constante eu sei que é quanto? 9. Né? O valor 9. Eu não vou botar vírgula 0 não, que vai dar a mesma coisa. 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga em módulo, que no caso é menos 15 vezes 10 elevado a menos 6. Esse módulo. E a distância, no caso, é 0,010 ou 0,1, como você queira. Certo? Se eu botar esse zero aqui, não vai dar a mesma coisa. Vou botar. Então, tudo isso aqui vai ser elevado ao quadrado. Então, eu vou ter campo elétrico é igual. Aí, eu tenho que fazer uma multiplicaçãozinha, tranquilo. Né? Então, se está em módulo, eu não vou usar o sinal de menos aqui, porque ele está em módulo. Então, eu vou multiplicar 9 vezes 15, dá 135.
Deixa eu botar aqui. 135 vezes 10. Como eu estou multiplicando potência que tem a mesma base, a tendência é você somar os expoentes. Então, 9 mais menos 6 vai dar 3, porque seria 9 que tira 6, fica 3. Aí eu vou usar a potência 0,010 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que eu pegar 0,010 vezes 0,010, que vai dar nada mais nada menos do que 0,0001. 3 zeros antes da vírgula. Pronto, beleza. Aí eu vou colocar aqui, campo elétrico é igual. Aí você diz, professor, agora complicou, porque como é que eu vou dividir 135 vezes 10 elevado ao cubo, que está em notação científica, ou melhor, sim, como se tivesse em notação científica, e aqui não está. Como é que eu vou fazer isso? A tendência é melhor deixar ambos, tanto o numerador quanto o denominador, em notação científica, vai ficar mais fácil. Vamos fazer o seguinte, notação científica aqui vai ficar assim, olha, 1,35 vezes 10. O que você percebe é o seguinte, aqui eu tinha 135, agora aqui eu já não tenho 135, eu tenho 1,35. Então, esse número aqui, ele diminuiu, certo? Então, quando esse número diminui, o que é que vai acontecer com o expoente? Ele vai aumentar. Se a vírgula estava aqui no final, ele veio para cá, certo? Então, eu vou pegar 2 casas. Então, vou aumentar 2 aqui no expoente do 10, que era 3. Quando eu aumento 2, vai para quanto? Na realidade, vai para 5, né? Então, aqui vai ficar 10 elevado a 5. Beleza? Agora, vamos pegar esse número aqui e colocar em notação científica. 0,001. Então, vai ser 1 que multiplica por 10. Daqui para cá, são quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4. Só vai ficar 4 negativo, né? Beleza. Campo elétrico é igual a... Agora eu vou dividir tranquilamente. Eu vou fazer uma conta de divisão tranquilo. 1,35 dividido por 1 vai dar 1,35, que multiplica por 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a menos 4. Então, a tendência, se eu estou dividindo, é você conservar a base e subtrair os expoentes. Ficaria 5 menos menos 4, que daria 5 menos com menos dá mais, né? Então, 5 e 4, 9. Então, o campo elétrico, newtons por coulomb. É esse aí o resultado. Beleza? Tranquilo? Vamos para o terceiro. O terceiro é mais light. Olha, em determinado local do espaço existe um campo elétrico de intensidade. Aí está dizendo o valor do campo elétrico. Vocês concordam comigo, né? O valor de E é 4 que multiplica por 10 elevado a 3, né? Newton por coulomb. Colocando-se aí uma partícula eletrizada com carga elétrica, aí ele está dizendo que o Q é igual a 2 microcoulombs, que vai dar na realidade, vamos logo fazer a convenção. Eu vou colocar aqui que é a mesma coisa de pegar 2, no caso, vezes 10 elevado a menos 6, só que vai ficar em coulomb. E aí, qual é a intensidade da força? Eu quero saber o valor de F, né? O valor da força. Deixa eu colocar aqui o valor de F. Pronto, aí eu não sei qual é o valor da força, certo? Aí você, professor, e agora como é que eu vou saber isso aqui? Olha, eu vou para campo elétrico. Campo elétrico, a forma que eu vou usar aqui é porque eu tenho força, carga e o campo elétrico. Então, campo elétrico é nada mais e nada menos do que a força dividido pela carga, né? Mas aí tem um detalhe. Eu não quero saber no problema qual é o campo elétrico, porque eu já sei quanto é o valor do campo elétrico. Eu quero descobrir o valor da força. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, produto meio pelos extremos. Força é nada mais nada menos do que o campo elétrico vezes a carga. Pronto, então eu alterei a fórmula,
Tranquilo? Eu sei que o campo elétrico é 4 vezes 10 elevado a 3 e que a carguinha é 2 vezes 10 elevado a menos 6. Pronto, força. Beleza? Aí eu vou multiplicar 4, que multiplica por 2 dá 8 vezes 10. Aí a tendência é você pegar os expoentes e somar. Mais 3 menos 6 fica menos 3. E como eu estou falando em força, o resultado é dado em Newton. Pronto? Tranquilidade pura. Beleza. Vamos para o quarto. Vejamos o quarto problema aqui. Ó, os pontos de uma determinada região do espaço estão sob a influência única de uma carga positiva pontual que, sabendo-se que em um ponto A, distante 2 metros da carga, então eu sei qual é a distância. Vou jogar aqui. O D de distância é igual a 2 metros. A intensidade do campo elétrico, então eu também sei qual é o campo elétrico. Olha, 1,8 vezes 10 elevado a 4 newtons por coulomb. Certo? Aí eu quero saber qual é o valor da carga elétrica. Mas aí eu tenho que saber também um detalhe. Se tem distância, tem campo elétrico e tem a cargona, o Qzão, tem que entrar a questão do K, que é a constante da eletrostática, que vale o que nesse detalhe aí? 9 vezes 10 elevado a 9. Né? Pronto, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, o que é que eu tenho aqui? Eu vou aplicar a fórmula, né, para descobrir o valor da carga. Mas aí, professor, eu sei que campo elétrico é igual a constante, que é K, vezes a carga, né, que eu estou procurando, e módulo, eu nem vou colocar um módulo aí, e distância dividido por distância ao quadrado. Não é isso? Sim, sim, professor, tranquilo. Então, o campo elétrico eu sei que é 1,8 vezes 10 elevado a 4. O valor de K é 9 vezes 10 elevado a 9. Que eu não sei quem é. E a distância é 2. 2 ao quadrado. Não é isso? É sim. Beleza. Então, vou repetir novamente. 1,8 vezes 10 elevado à quarta potência, que é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes Q. 2 ao quadrado são 4. Tranquilo? Beleza. Massa. Vamos que vamos. Professor, e agora como é que eu vou resolver isso? Aqui eu vou fazer produto do meio pelos extremos. É como se tivesse 1 aqui. Então, tudo isso multiplicado por 1 vai dar tudo isso aqui. Ó. 9 vezes 10 elevado a 9, que é igual a 1,8 multiplicado por 4. Aliás, 1,8 vezes 10 elevado à quarta potência multiplicado por 4. Então, seria 1,8 vezes 4, que dá, no caso, 7,2 vezes 10 elevado a 4. Certo? Pronto. Que é o que eu quero descobrir a carga, é igual a 7,2 vezes 10 elevado a 4 dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. Então, Q é igual. Se eu pegar 7,2 e dividir por 9, vai dar 0,8 vezes 10. Então, eu tenho uma divisão de fração que tem a mesma base. O que é que faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. Seria 4 menos 9. Então, eu tenho 4, eu devo 9, vou ficar devendo 5. Seria menos 5. Só que aqui o resultado, óbvio, não está em notação científica. Eu preciso colocar isso em notação científica. Então, Q, a carga é igual. Então, para notação científica, a vírgula ficaria no finalzinho aqui que não aparece. Seria 8 vezes 10. Aí você vai perceber o seguinte. Se eu aumentei esse número aqui, era 0,8, passou a ser 8, aumentou. Mas aumentou o quê? Uma casa. Ó, a vírgula deslocou uma casa.
Então, eu vou ter que diminuir 1 aqui no expoente. Então, se eu tenho aqui menos 5, né? Com menos 1, vai dar quanto? Menos 6. Então, a carga vai ser 8 vezes 10 elevado a menos 6. O quê? Coulombs. Certo, pessoal? É por aí a brincadeira, beleza? Espero que vocês tenham compreendido esse assunto sobre campo elétrico. Tranquilo? Vou pedir para vocês darem um like aí no finalzinho. Também, quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, porque vai estar dando uma ajudada aí ao professor. Um forte abraço, até a próxima aula.